Olá, meus queridos. Voltamos novamente aqui com a disciplina de didática geral, tá? E a gente vai iniciar nossa primeira unidade, que trata inicialmente do ciclo da didática. A gente vai percorrer um pouco, tá? Nesse momento, de algumas questões históricas. A gente vai fazer uma retomada, porque temos que ter em ideia, né? Temos que ter em mente que o processo educacional, que a educação, não é algo atual, tá? É algo que vem desde os primórdios da humanidade. Então, o homem, na verdade, o próprio processo de desenvolvimento humano, ele ocorre, né, de fato, através de um processo educativo, né? É a transmissão de conhecimentos, transmissão de saberes, tá? De uma geração para outra, que faz com que fez, na verdade, com que a gente chegássemos aonde estamos, né? Esse momento atual da nossa realidade contemporânea, ela ocorreu, né, de fato, por causa desse processo de transmissão de conhecimentos, né? Produção de conhecimento e transmissão de conhecimento. Esse processo é o processo educativo, né? Imaginem, por exemplo, uma tribo indígena, né? Como é que o pai índio ele vai passar para o filho índio como se constrói um arco e flecha. Então, aquele processo, que é um processo prático, ainda não é um processo teórico, porque você não vai ver o índio numa lousa escrevendo ou mostrando para os alunos ou para o seu filho, né, índio, como se constrói um arco. Não é assim que funciona. Aquele processo é um processo mais prático. O pai vai, ele corta a madeira, ele descasca toda a madeira e constrói o arco. E o índio, né, o filho índio, ele vai acompanhando aquele processo. Todo aquele desenvolvimento, né, daqueles saberes que são transmitidos de pai para filho, aquilo ali é o processo educativo. Aquilo ali é a educação, entendeu? Que todas as comunidades humanas desenvolveram ao longo do período histórico, ao longo do processo histórico. Então, a educação faz parte da gente, né? Agora, todo esse momento em que a gente vive, que a gente tem um saber sistematizado, um processo educativo sistematizado, ele é um processo moderno, tá? Ele é um processo contemporâneo, tá? A educação sistematizada, ela começa a aparecer na Grécia Antiga e depois, ao longo do processo, a gente chega ao que nós temos no nosso momento atual. Mas para a gente começar, tá, é importante a gente ter uma concepção bem clara sobre esse momento, porque esse momento não é um momento muito fácil. Não é muito fácil você, por exemplo, assim, ser professor. Não é isso. Tá? Ser professor, muitas vezes, requer o quê? Requer estudo, requer dedicação, requer, por exemplo, noites em claro para que você possa preparar suas aulas, tá? Requer uma atualização constante dos saberes. Tá? Então, consequentemente, vamos iniciar com a frase do Paulo Freire para a gente ter logo de cara esse momento. Esse momento que é um momento tão especial, que é o momento do nosso caminhar no processo didático e da formação educacional. Então, a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza, fora da alegria. O processo de ensino é um processo muito complexo, tá? Ele não é um processo tão simples, mas é um processo, e consequentemente é um processo meio que árduo, muitas vezes. Mas é um processo que vai, de certa forma, ele tem que ter essa boniteza, ele tem que ter uma alegria. Você, por exemplo, como professor em sala de aula, né, a sua missão, na verdade, a sua atuação docente, ela é muito importante, porque ela perpassa, ou na verdade, ela vai fazer parte da formação das futuras gerações, das nossas comunidades, da nossa sociedade, do nosso país e etc. Tá? Então, primeiramente, a gente tem que ter uma clareza que existe uma distinção entre educação, pedagogia e didática. É óbvio que elas fazem parte do mesmo processo, entendeu? Existe um mesmo processo aí, entendeu? Conjugado. Você tem a educação, pedagogia e o ciclo da ação didática. E esse processo, ele é um processo cíclico, tá? Mas é óbvio, existe uma diferença entre a educação, tá? Existe uma diferença entre a educação, entre pedagogia e entre a própria concepção do ciclo da ação didática. E é óbvio, né? Inicialmente, aquilo que eu estava falando para vocês sobre o processo de transmissão do conhecimento numa comunidade indígena, a gente está aqui, ó, no processo, tá,
educativo, no processo de transmissão dos saberes, que é o processo da ciência educacional. Mas a gente ainda não está na complexidade de uma pedagogia, de uma ciência humana, que trata exclusivamente desse tipo de conhecimento, ou que faz pesquisa exclusivamente sobre a prática de ensino. E a gente também não tem esse ciclo da ação didática. Você não vai ver, por exemplo, numa comunidade indígena, da pré-história, o pai índio passando uma prova avaliativa para o filho índio para ele explicar exatamente como se constrói, entendeu, um arco e flecha. Aí depois o pai vai corrigir a prova e dá 10 ou vai dar 0 para a criança. Isso não existe, tá? Isso é algo que vai acontecer, ou na verdade que vai se desenvolver ao longo do processo histórico e é exclusivo da nossa modernidade, da nossa contemporaneidade. Então, óbvio, né? Existe uma conjugação entre esses termos. Eles se encontram, tá? Isso é fato. E é óbvio, né? Quanto mais a educação, ou quanto mais a ciência pedagógica ela se desenvolvia, mais a gente conseguiria, a gente distinguia a divisão entre uma educação formal e uma educação informal ou não formal. Tá? A educação formal é essa educação que a gente vai presenciar em sala de aula, com essas estruturas da nossa modernidade ou da nossa contemporaneidade. Tá? Escola, seriação, entendeu? Ciclos de alfabetização, divisão entre ensino fundamental e ensino médio e ensino superior. Essa caracterização ou essa sistematização do processo educacional ou mesmo da ciência pedagógica é o que vai caracterizar a educação formal. Já a educação informal é essa do exemplo dos índios, né, que eu estava citando no começo da nossa aula. Tá? Então, ou mesmo aqueles saberes que são transmitidos entre os idosos, né, as pessoas idosas e as pessoas mais novas. Né? A minha avó, por exemplo, quando ela me passa algum tipo de conhecimento por causa da sua experiência de vida, aquele tipo de conhecimento que é transmitido a mim é uma forma de educação informal, é um processo informal, entendeu? De transmissão de conhecimentos. Tá? Então, para a gente ter uma clareza, tá, sobre o processo educativo, a gente tem, né? Encontramos na literatura filosófica e pedagógica inúmeras definições para o termo educação. Tá? Todavia, em nossos estudos, adotaremos objetivamente a seguinte definição: o processo em que o conhecimento de diferentes tipos é transmitido para que o patrimônio cultural não seja perdido e as sociedades possam manter viva a sua memória e sobreviver transformando a si mesmas e ao mundo que as rodeia. Sendo assim, ela é universal. O que é universal? O processo educativo. Como eu já disse para vocês, a educação ela é universal, pois todas as sociedades têm educação. Ela é social, pois a educação só existe coletivamente na convivência entre os seres humanos. É uma característica exclusivamente nossa. Outros seres vivos, outros animais, entendeu? Eles não possuem essa estrutura, entendeu? De transmissão de conhecimento como nós. Nem a produção de conhecimento e nem a transmissão desse conhecimento é igual. Só nós humanos, só os seres humanos tivermos a capacidade de desenvolver isso. E, consequentemente, né, dentro desse processo, a gente encontra uma divisão entre instrução e ensino, justamente dentro dessa concepção do processo de sistematização do saber. Tá? E instrução, o que significa, né? O que significaria esse conceito? Né? Compõe o processo educativo, sendo constituída pelas ações que levam ao domínio de conhecimentos sistematizados. Tá? Trata-se da transmissão de conteúdos, os quais deverão ser assimilados por aquele que os recebe. Todavia, se o processo resumisse a instrução, ele deixa de ser educativo. Vejam que coisa interessante, que coisa importante que Freire ele ressalta, né? A instrução, se ela for simplesmente mecanicista, aquele negócio mecânico, ela deixa de ser um processo educativo em si. É óbvio que aqui Freire vai fazer uma distinção. Ao longo da nossa disciplina, a gente vai poder ter um vislumbre melhor sobre esses conceitos, tá? Então, todavia, se o processo resume-se à instrução, ele deixa de ser educativo, pois abre mão da construção e reconstrução permanente de conhecimento,
deixando também sua face reflexiva, isto é, de pensar a sociedade e a si mesmo de forma constante e, consequentemente, de atuar na formação dos indivíduos. Então, o conceito de instrução, que é um conceito que está dentro, tá, do conceito mais amplo de educação, a gente vê que ele ocorre em todas as esferas. E na educação formal ele se torna um conceito primordial. Mas é óbvio, né? A gente tem que ter isso em mente, tá? A questão do processo instrucional, ele não pode ser mecanicista, como o próprio Freire ele ressalta, tá? E o que seria o ensino, né? Qual é o conceito de ensino? Tá? É o conjunto das ações, meios e condições para a realização da instrução. É a principal forma de vinculação da educação, segundo Libânio. Podemos destacar para diferenciar a instrução de ensino que a primeira enfatiza o conteúdo a ser ensinado e o segundo, o caminho para transmitir os conteúdos. Então a gente tem o conceito de instrução, a gente tem o conceito de ensino e a diferença entre esses dois conceitos, tá? E é óbvio, né? O ensino é típico da educação, tá? Da educação escolar. E a didática encontra nele uma de suas preocupações primordiais, tá? Vislumbrem novamente, né, aquela imagem do círculo lá que eu coloquei para vocês. Educação, ciência pedagógica ou pedagogia e o ciclo da ação didática, ok? Continuando, tá? A gente vai agora tratar exclusivamente ou definir, vamos definir logo o que significa didática ou o que a palavra didática ela pode trazer de significado para a gente, tá? A palavra didática pode ter sua origem etimológica ligada a duas palavras gregas, tá? Tekner, tá? E didatker, que juntas significam a arte ou técnica de ensinar, tá? Então a didática é isso, a didática é uma arte, a didática é uma técnica, tá? Apesar de originalmente a palavra estar restrita ao ensino, sobretudo em sua dimensão técnica, ao longo do tempo teve o significado ampliado, tá? Tornando-se mais abrangente, indo além do aspecto puramente técnico. Ou seja, é óbvio, né? Esse processo do ciclo didático, ele não pode se resumir somente à técnica. Porque aí a gente cai de novo naquele processo de instrução, tá? Que é uma questão instrumental. Consequentemente, tá? O processo educativo ele é muito mais amplo do que isso. Porque nós, seres humanos, não simplesmente transmitimos conhecimento, nós também produzimos conhecimento. Para produzir conhecimento, a gente não vive simplesmente nesse processo instrumental de desenvolvimento do conhecimento ou dos saberes, tá? Então, continuando, tá? Quando falamos em didática, referimos-nos a um campo de estudo das ciências educacionais que deve promover uma reflexão sistemática a respeito do processo de ensino-aprendizagem, tá? Problematizando os elementos que o constituem e o influenciam, tá? Nesse sentido, a didática se apresenta como um campo de pesquisas educacionais e como um aparato técnico a que o professor, em sua experiência cotidiana, possa recorrer para tornar o ensino mais eficiente. Então, segundo Pimenta, tá? A gente tem que ter essa concepção bem clara sobre o processo didático. O processo didático, ele é uma parte, ou na verdade ele faz parte do processo maior, entendeu? De desenvolvimento da ciência pedagógica. A didática é uma disciplina, a didática é um campo de estudo, a didática ela faz parte das ciências educacionais, tá? Então, continuando, a gente tem a pedagogia, né? Constitui-se o campo científico que estuda os processos educativos existentes na sociedade como um todo, sejam informais ou formais. A didática está inserida na pedagogia. Então voltamos novamente àquele ciclo, tá, inicial que a gente viu no início da apresentação. Educação, pedagogia e o ciclo da ação didática. Elas se interagem, tá? Elas estão conectadas, elas convergem, elas se aglutinam, tá? Elas caminham juntos, tá ok? O processo é um processo que envolve esses três conceitos, ou esses três campos, ou esses três movimentos, ok? A educação, a pedagogia e a didática, tá ok? E o processo didático, ele seria o quê? É a vinculação entre ensino, aprendizagem e sociedade.
Retomamos, desse modo, a necessidade de uma visão global daquilo que ocorre no interior da escola, especificamente em sala de aula. De acordo com Libânio, a necessidade de entendimento do processo didático como processo global traz implicações importantes, tais como as ligações existentes entre conteúdos, ensino, aprendizagem a objetivos sociopolíticos e pedagógicos e as condições concretas que rodeiam cada situação didática. Tá? Então a gente tem o processo didático, tá? Ele vai envolver toda essa complexidade, vai envolver toda essa forma, né, existente de conteúdos, ensino, aprendizagem a objetivos sociopolíticos e pedagógicos e as condições concretas que rodeiam a situação didática. Tá? Então, a gente chega ao fim, inicialmente, dessa apresentação, uma apresentação curta, para que a gente possa esclarecer alguns conceitos, né, e entender a diferença entre educação, pedagogia e o ciclo da ação didática e, consequentemente, entender que eles estão interagindo entre si, eles convergem, né, para um mesmo momento ou uma concepção de desenvolvimento da prática da formação docente. E logo em seguida, né, nas próximas aulas, a gente vai ver como isso ocorre de fato. Tá? Eu quero que vocês vejam, né? É importante a leitura, tá, do nosso material didático para que vocês possam acompanhar, entendeu, as aulas. Tá? De fato, a leitura é imprescindível para que vocês apreendam os conceitos e compreendam de fato, né, como eles, o que cada um significa. Tá? E então, na próxima aula a gente se encontra e muito obrigado.